Ana, sou aluna do mestrado em Educação Profissional Tecnológica e o objetivo desse vídeo é trazer alguns pontos sobre a relação trabalho e educação. Quando Saviani diz que o trabalho é histórico e ontológico, ele diz isso por quê? Primeiro, ele é histórico porque ele é desenvolvido ao longo do tempo pelo homem, e ele é ontológico porque o produto dessa ação é o próprio homem. Então, o homem, para existir, ele precisa do trabalho. Ele não nasce homem, ele se torna homem através do trabalho. E esse processo de formação através do trabalho é um processo também educativo. Porque ao mesmo tempo que o homem trabalha, ele se educa os outros, tudo de forma espontânea. Então a gente pode dizer que a origem da educação está na origem do homem. Trabalhar é intrínseco ao homem. Não é possível ao homem viver sem trabalhar, porque ele se forma pelo trabalho. Mas com o advento da propriedade privada, essa situação foi se alterando, porque os proprietários das terras passaram a viver do trabalho alheio dos não proprietários, que tiveram que trabalhar agora duplamente. Primeiro, para se sustentar e depois para sustentar os proprietários das terras. Assim, essa propriedade privada gerou não só a divisão do trabalho, gerou também a sociedade dividida em classes, que por sua vez gerou também uma divisão na educação, porque antes a educação estava implícita no processo de trabalho. Agora não. Existia uma modalidade para os proprietários, que era voltada para as atividades intelectuais, e uma modalidade voltada para os não proprietários, que eram os escravos e os serviçais. Mas essa continuava a coincidir com o trabalho. Então a gente pode perceber que a escola desde o início, desde suas origens, ela foi organizada para aqueles que não precisavam vender sua mão de obra. E com o capitalismo, a relação trabalho e educação se alterou mais ainda, porque a escola passou a reproduzir essa sociedade de classes e a fortalecer as relações capitalistas. Então, para cada classe social, existia uma educação diferente. Então, a gente precisa resgatar essa relação entre trabalho e educação que foi separada ao longo do tempo, apesar de serem dimensões inseparáveis. Então, a gente precisa resgatar esse trabalho como princípio educativo, não o emprego. Esse trabalho que a gente fala não é o emprego, que é a forma como ele se apresenta nas relações capitalistas. Não, é o trabalho no seu sentido ontológico, o trabalho como atividade vital. E a educação ela não pode servir apenas como suporte para a economia, porque as relações entre as pessoas não podem ser mediadas pela mercadoria. A educação ela tem que ser colocada em prol do trabalhador, a serviço do trabalhador. Ela tem que propiciar o pleno desenvolvimento do homem, porque a educação, assim como o trabalho, eles devem fortalecer o homem, transformando, dando liberdade e autonomia.